Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula 6 do projeto Tecnologia Assistiva na Prática. Hoje essa aula ela não é ao vivo, então se você tem alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário a respeito do tema, escreve aqui, né, nos comentários dessa aula e assim eu respondo logo que possível. Vamos lá para o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre a configuração do mouse ocular e os seus primeiros passos, o seu início aí da utilização, e eu vou focar no PCI Mini, no Tobii Dynavox PCI Mini e no Gaze Point. Por que também que eu trouxe essa aula já como introdutória? Porque eu recebi essa mensagem, né, de um profissional que vai começar a atender um usuário com o Tobii PCI Mini e o Gaze Point, e ele não sabe configurar. E pediu essa ajuda, então, nada mais correto do que deixar um material aqui também para que todo mundo possa fazer esse uso. E o que vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a como configurar um leitor ocular, um mouse ocular, né, como este, conectado ao notebook, fazendo a utilização inicial com Gaze Point. O Gaze Point é o software que faz a configuração, a calibração, o setup inicial. Não vamos abordar o software de comunicação, não vamos abordar o software de acesso às ferramentas de mouse e teclado. A gente vai focar hoje na configuração do Gaze Point, nesse setup inicial. O que é esse setup inicial? É fazer um bom posicionamento, né? Fazer as configurações de velocidade. E o ponto inicial de todo o uso desse mouse ocular é a calibração. Então, a gente vai focar na calibração aqui hoje para que vocês saibam fazer isso muito bem e depois evoluam na utilização da ferramenta, né? Então, vamos lá? Vamos para a nossa aula. Eu vou agora compartilhar a minha tela, porque vocês vão acompanhar passo a passo essa configuração. Então, o que eu tenho que fazer aqui no primeiro momento? Vou compartilhar de novo a minha tela, para que vocês acompanhem toda a aula. Vou compartilhar minha tela inteira aqui para vocês. E o que vocês vão precisar ficar atentos aí no computador do usuário, da pessoa que vocês estão atendendo, ou da pessoa próxima que vocês estão ajudando. Se você tem essa ferramenta instalada. Provavelmente, se você tem essa ferramenta instalada, o software já foi pré-configurado para que vocês utilizem. Então, eu tenho aqui um mouse ocular, né, o Tobii PCI Mini na minha mão. Eu vou conectar ele ao ímã, que está posicionado na tela, né, conectado na tela, e vou ligar ele na porta USB do computador, do notebook. Então, vamos lá, fiz aqui a conexão. Ele vai trazer essa mensagem, provavelmente na tela, para vocês, perguntando se você está utilizando um suporte iMobile de configuração ali, né? Quando você está utilizando um suporte iMobile, aqui você está usando ele num tablet, Windows. Neste caso, e na maioria, provavelmente, dos usuários, eu vou ter que clicar em não, porque eu estou utilizando ele aqui no meu notebook, ok? Se você estiver utilizando ele num tablet, né, no iMobile, e você provavelmente vai saber isso, né? Alguém que está aí próximo de você vai saber se você está utilizando o iMobile. Você vai clicar em sim. Neste caso aqui, usando o notebook, a grande maioria vai clicar em não e vai clicar em continuar, porque ele vai fazer uma configuração inicial, né? Ele vai fazer uma configuração inicial do display da tela, né? Ele notou aqui que eu troquei de tela. Esse aparelho já estava configurado em um outro dispositivo. Só que como eu troquei de tela, ele sempre vai trazer essa tela para fazer essa reconfiguração. Isso é um alerta para você. E aqui é muito importante porque essa configuração traz para a gente ali algo que o sistema reconhece o tamanho da tela. Se você não configurar esse passo, provavelmente não vai ficar muito bem alinhado. De repente, o paciente vai tentar olhar para as extremidades da tela e você vai perceber que ele não está conseguindo. Então, façam essa configuração aqui da forma correta. Neste caso, repetindo, se eu não estou utilizando a versão Tobii iMobile, eu clico em não. E claro, se eu estou utilizando, eu clicaria em sim, porque aqui ele faz algo bem específico ali no próximo passo que a gente vai fazer agora. Então, eu vou clicar em continuar. Ele vai processar uma configuração e ele vai pedir que eu alinhe, né, essas duas linhas esquerda e direita aqui nas laterais do equipamento, do hardware que está conectado aqui na frente da minha tela, né? É bem fácil. Em 90% dos casos, ele já traz isso bem alinhado para você. Mas aqui eu vou fazer um ajuste fino, né? Você alinha para a esquerda e para a direita nas extremidades do aparelho, né? Lembrando que eu tenho um aparelho conectado aqui na frente da minha tela, eu só alinhei essa linha esquerda pontilhada e essa linha direita pontilhada
para que fique tudo com o melhor posicionamento possível. Agora eu clico em pronto e muito bem, ele já fez esse primeiro alinhamento. Então até aqui, vejam como isso é importante, saber configurar é importante. Porque se você não tivesse feito esse passo, provavelmente seu usuário não vai utilizar da melhor forma, né? Então, ok, já temos aí um ponto bem importante na nossa aula. Agora ele vai atualizar o perfil de calibração. Eu faço essa primeira calibração comigo e depois eu faço com o usuário. Tudo que eu fiz até agora eu não faço diretamente com o usuário, eu faço primeiro comigo. E depois eu vou ensinar para vocês a fazer o processo de calibração e você vai fazer com o seu usuário, com o seu paciente, com o seu familiar, quem você está aí atendendo, né? Então agora ele diz o seguinte: vamos atualizar o perfil de calibração, porque provavelmente eu estava utilizando essa configuração que eu tenho, esse sistema com uma outra pessoa. Eu vou clicar em calibrar, ele vai processar aqui todo o sistema, né, para que inicie a calibração. E eu vou seguir aqui esse objeto na tela, né, esse gatinho na tela, a imagem de um gatinho. Eu já tinha essa configuração aqui feita, né? Então eu vou seguindo. Para onde essa bolinha for, eu vou olhar para ele, né? Esse objeto, essa bolinha. Então faço esse segmento visual aqui, essa varredura visual. Isso é super importante, né, nessa primeira configuração, porque inclusive ele vai me dizer se o equipamento está funcionando, está tudo bem. Então, durante a calibração eu vou repetir isso, mas eu tenho alguns status aqui que traz a qualidade da calibração. Então, ele mostrou aqui algumas bolinhas, né, alguns quadrantes em amarelo, outros em verde, e aqui ele me diz que está bom, esse ponto, esse daqui também, e este também, mas aqui ficou ótimo, né? Então, durante a calibração eu tenho 3 feedbacks, né? O vermelho não está aparecendo aqui porque nada ficou ruim até então, mas eu tenho o verde, que é ótimo, o amarelo, que é bom, e o vermelho, que é ruim. Eu recomendo que quando estiver alguns pontos vermelhos, você recalibre. E como que eu recalibro, né, caso um desses pontos fique vermelho? Você não precisa fazer tudo de novo. Você clica apenas no ponto que está vermelho, né? Eu vou simular aqui, vamos dizer que esse ponto estivesse vermelho, né? Clico sobre ele e clico em melhorar pontos. E agora o sistema vai recalibrar apenas o ponto superior direito em que eu não tive uma calibração muito boa. Então eu sigo esse ponto novamente e ele processa de novo a calibração. É claro, isso você vai fazer com o usuário, né? Aqui a gente só está calibrando. Então, para fazer uma calibração perfeita, né, você tem que, de preferência, deixar tudo com o status verde aqui, com feedback verde. Se não ficou no verde, tá repetindo, você fez uma, duas vezes, três vezes e continua no amarelo, tudo bem. Não fica investindo tanto tempo no primeiro momento em deixar tudo verde, né? É o ideal, é o mais indicado, mas talvez você não vá conseguir por N fatores. Que aí eu vou falar sobre isso em outras aulas, em aulas mais avançadas. Foca hoje na calibração, como eu falei para vocês. Amarelo ou verde, a gente já pode começar a fazer uma utilização até para treinar o usuário, treinar o paciente. Depois você vai fazendo novas calibrações e avançando isso ao longo da sua prática. Então, beleza, vou clicar em fechar. Já tenho aqui o equipamento configurado. Lembra que eu falei para vocês começarem fazendo isso com vocês, até para vocês entenderem como tudo funciona, como esse processo se dá, né? E agora a gente vai iniciar a configuração já para o paciente e para o usuário, tá? Vou simular aqui como se eu estivesse fazendo a configuração para algum paciente que faz uso desse equipamento. Antes de iniciar a configuração, lembrando que eu tenho aqui no GazePoint, né, a ferramenta já aberta. Se ela não estiver aberta, eu vou clicar nesse ícone vermelho duas vezes. Se você está clicando nesse ícone e nada aparece na tela, veja se ele já não está aberto aqui embaixo e apenas minimizado, né? Você clicou duas vezes aqui e ele não apareceu na tela. Veja se ele está aberto aqui embaixo. Então você vai efetuar um clique esquerdo sobre ele, ele vai voltar aqui a aparecer na tela. Eu preciso dessa ferramenta porque é nela que eu faço toda a configuração. Aqui eu tenho alguns botões. Eu tenho aqui ó, a pausa, né? Se eu clico no pausar, nada acontece. O equipamento ele está ligado ainda, está tudo funcionando, né? Mas eu não consigo ativar nada com o movimento dos olhos. Para que eu volte a ter o comando através do movimento dos olhos, eu teria que, claro, despausar aqui a ferramenta. E aí vocês sabem que ele está pausado porque ele traz na tela esses dois traços, esse sinal de pausa, né? Então essa é
uma ferramenta também importante ali para você explicar como tudo funciona, né? Para você dar tempo para o usuário entender como as coisas estão, sem que fique clicando aleatoriamente. Então, é um equipamento bem sensível, né? Então, num primeiro momento, pode ficar um pouco perdido e olhar para todos os cantos da tela e sair clicando aleatoriamente. Você tem a pausa para te ajudar nesse momento, tá? Você pode também colocar uma folha na frente, se você não quer usar a pausa, algum objeto na frente, a mão na frente. Recomendo que você tenha uma folha de papel dobrada, você posiciona lá na frente como se fosse uma régua, só para que você consiga ter esse momento aí de explicar sem que o usuário fique clicando aleatoriamente, né? Então, esse botão de pausa, o atalho dele é o F4 do teclado. É uma dica também que você pode usar os atalhos do teclado para acionar e ativar esses botões. Aqui eu tenho o cursor. Se eu não quero que o cursor seja exibido na tela durante a utilização, como está aparecendo agora, estou utilizando aqui o mouse ocular, minhas mãos estão aqui, e se eu movimento o meu olhar na tela, o cursor está ali percorrendo, né? Então, se eu desativo o cursor, na atividade não vai aparecer, só vai aparecer a bolinha, né, o feedback visual que você configurar no seu software de acesso, de comunicação, enfim, da forma que você achar melhor. Eu vou deixar aqui o cursor ativo, então quando ele está com esse ícone da bolinha cortada em cima da setinha, ele está com o botão ativo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é o clique, né? Então eu posso também desativar o clique, o equipamento continua funcionando, né? Eu continuo tendo rastreio visual, conseguindo mover o cursor do mouse em toda a tela, mas não vai clicar em nada, porque o clique aqui está desativado. Então, para ativar o clique, eu aperto a tecla F6 do teclado ou vou ativar. E tudo bem, está pronto para minha utilização desta forma, né? Só que antes de tudo isso, lembrem que eu falei para vocês que a gente precisa calibrar. Vocês calibraram com vocês, agora eu vou precisar calibrar com o usuário. A gente vai aprender como se dá todo esse processo, né? Então vamos lá. O botão que faz tudo isso é o botão de configurações. Clico uma vez sobre ele e aqui eu tenho algumas opções. A gente vai focar na aula de hoje no botão rastreador ocular. Cliquei no rastreador ocular. Ok, Rafael. Pronto. Eu tenho aqui as minhas configurações iniciais. Vejam que nessa caixa aqui inferior à direita que eu tenho o degradê, essa barra em degradê, é a barra que eu tenho aqui em relação ao meu posicionamento, né, do meu olhar. Então, durante a utilização, algo que é super importante é o posicionamento do usuário. As duas bolinhas brancas que têm relação aos olhos do usuário precisam estar centralizadas dentro desse quadrado, né? E aqui vejam bem, se eu mover a minha cabeça para a esquerda, ela se move, né? As bolinhas se movem, ó, aqui. E se eu mover a minha cabeça para a direita, vejam bem que também se move. Então, esse movimento do tronco, né? Ele também é importante, você não perde a calibração se o paciente mover para um lado e para o outro. A maioria dos pacientes eles não tem essa movimentação voluntária, né? Alguns sim, outros não. Mas o seu foco aqui tem que ser na centralização dos olhos dentro desse quadrado, né? E também aqui um outro ponto importante é que esse triângulo, né? Esse posicionador que está aqui à sua direita, ele tem que ficar dentro dessa área verde. E uma dica super importante que eu dou, se você está com dificuldade, é que você faça a extensão dos braços do usuário na lateral da tela e você provavelmente, vejam só, vai conseguir encontrar o posicionamento correto. Eu fiz aqui o alongamento dos meus braços na lateral da tela e agora eu tenho o melhor posicionamento possível aqui para minha utilização. Então, logo de cara, né, logo de cara, esse posicionamento é feito desta forma. É dessa forma que você vai posicionar o equipamento. Algumas outras configurações antes de fazer a calibração que você pode também executar. Se você está utilizando o PCI Mini ou uma versão de equipamentos Tobii Dynavox, você tem essa função vídeo. Então, você tem a função de câmera escura, vejam bem, é aquela câmera de segurança, e eu consigo aqui visualizar os meus olhos, aqui na câmera, né? Então facilita para fazer um bom posicionamento também. Vejam que ficou bem estranho aqui, né? Mas te dá essa visão e facilita ali a sua configuração também para você fazer um melhor posicionamento da forma que você preferir. Eu gosto mais dos olhos aqui, facilita mais essa configuração, né? Te dá um feedback bem preciso
de como você deve posicionar. E veja que eu estou me mexendo aqui, então ele está variando entre o olho esquerdo e o olho direito, até por conta do tamanho da tela. Estou usando uma tela grande aqui, um monitor externo, uma tela grande, e isso vai facilitar ou te dar um pouco mais de trabalho ali durante essa configuração. Só que vejam bem, esse trabalho é seu, esse trabalho não é do usuário. Você que é um profissional que atua com esse tipo de dispositivo, você tem que estar preparado para configurar isso da melhor forma possível, né? Então, vejam bem que o posicionamento ele é super importante e esse alinhamento com os meus braços aqui na lateral da tela é uma dica que você pode utilizar para facilitar ali a sua configuração inicial. Depois disso, você vai também ter algumas outras configurações que você precisa fazer aqui no personalizar. Você pode escolher os pontos de calibração. Então, quanto mais pontos de calibração, fica às vezes mais difícil para o usuário fazer a calibração, claro, mas ele te dá mais informação e ele vai ter uma calibração mais precisa, né? Se você está com dificuldade e iniciando a utilização, recomendo que você faça com 5 pontos. Ainda assim está muito difícil, tenta 2 pontos ou 1 ponto, mas lembrem que aqui você não vai ter tanta qualidade na calibração, né? O ideal é que você use com 5 ou 9 pontos, e isso tem relação com os pontos que ele faz a captação ali e a gravação, né? Do algoritmo ali que faz todo esse processamento visual do usuário, tá? Então nós temos aqui 4 opções. Eu uso sempre com 9 ou com 5, com 9 ou com 5 pontos. Às vezes, né, se estou usando com alguma criança ou vou utilizar uma atividade só de ação e reação, eu posso utilizar com um ou até mesmo um só ponto de calibração. Mas lembrem que aqui muda a qualidade da utilização, a qualidade da recepção ali dessa informação de calibração para o equipamento, né? Aqui também eu posso fazer uma calibração guiada, onde se eu deixo ele ativado para que o objeto percorra a tela, né, nesse caso, essa imagem de um gato, de um gatinho, né, então eu tenho que apertar a tecla S, se aqui, né, o passo a passo está ativado. Então ele não vai fazer a varredura ali do objeto automática. Para que ele posicione de ponto a ponto, e aqui nesse caso 5 pontos, eu vou apertar a tecla S, e assim ele vai fazendo a calibração guiada, né, desse posicionamento. Isso facilita para quando você tem um usuário que tem muito movimento involuntário ou que tem uma dificuldade muito grande de ter atenção ali nos pontos. Você pode fazer uma calibração guiada. De novo, ela dá um pouco mais de trabalho, mas é uma ferramenta poderosa ali para você se você está com dificuldade de fazer essa calibração. Você aqui também pode diminuir ou aumentar a área de calibração, né? Só clicar aqui nas laterais. Então, eu vou focar minha calibração aqui nesse posicionamento que eu fiz agora. Lembrando que também essas laterais que ficaram aqui para fora, né? Eu posso até alcançar essas laterais, mas eu vou ter um pouco mais de dificuldade, né? Então eu vou ter que trazer a minha atividade para esse quadrante que eu posicionei aqui agora através dessa linha branca, né? Para restaurar isso, caso você tenha se perdido ou caso, né, você queira voltar para o original, é só clicar em padrão e aí a calibração padrão é para toda a tela. Vejam que são configurações simples, tudo em português, mas que às vezes a gente se perde um pouco por falta desse contato mesmo que vocês estão tendo aqui nessa aula, de saber mais a fundo o que cada coisa faz, o que cada coisa processa, né? Principalmente aqui nos pontos de calibração. Quanto mais ponto de calibração, maior é a qualidade da calibração e assim vai facilitar mais o uso do paciente. Existem algumas exceções, né? Existem algumas exceções e você deve considerar isso. Como, por exemplo, muitos pontos pode ficar mais difícil para o usuário, porque leva mais tempo, né? Porque também eu não consigo ainda ter tanta atenção para fazer essa fixação. Então, eu vou diminuindo esses pontos e aumentando depois gradativamente, de acordo com o meu treino, com a minha prática, né? O mouse ocular também pode ser uma ferramenta terapêutica aí, um uso de treino de varredura ocular, de foco de atenção, enfim, você pode desenvolver várias atividades usando uma tecnologia assistiva como essa. Aqui embaixo em estímulo, se eu clico em procurar, eu posso escolher um outro símbolo, né, para que eu faça ali a calibração. Eu tenho aqui já, quando eu clico no procurar, uma imagem, um banco de imagens padrão, uma pasta padrão, já que eu tenho diversos objetos que foram desenvolvidos especialmente para isso. Mas você pode clicar aqui em imagens
e colocar qualquer outra imagem do seu computador, ou até mesmo que você pegou na internet, uma foto, um desenho que a criança mais gosta, ou um símbolo que facilite para aquele usuário, né? Um símbolo, um escudo do time de futebol, o que você achar necessário. Eu recomendo para quem está iniciando no uso dessas ferramentas que tentem utilizar esses objetos que já estão aqui, né? Porque tem todo um motivo para que eles estejam configurados dessa forma. Então aqui eu coloquei o desenho de uma vaquinha, por exemplo. Mas eu posso, se eu estou utilizando um paciente adulto, por exemplo, eu posso colocar um ponto verde, né? Parecido com um olho aqui. Ou então, se o verde ficar difícil para ter compreensão, um azul, ou um smile marrom, o que você achar melhor, né? Mas tentem buscar dentro dessa pasta e além disso, né, se você precisa de algo que tenha um feedback auditivo, porque esses símbolos não têm feedback auditivo durante a calibração, você pode usar essas formas de vídeo, que são formas animadas que emitem um som, né? E aí eu posso trabalhar também com varredura visual e auditiva, porque eu tenho que buscar esse objeto na tela também através do áudio, né? Então ele vai emitir um som durante o posicionamento na tela. Eu posso trocar também aqui o plano de fundo, né? Então para dar contraste, ou se você quiser fazer alguma variação aí, ou por conta da sua prática, né? Ou por conta da sua utilização, eu sempre utilizo um fundo que dê mais contraste com o objeto que eu escolhi. Poderia escolher aqui o fundo preto, né? Para dar contraste, por exemplo, com esse círculo verde, ok? Então, fiz toda essa configuração até aqui nesse momento. E agora eu vou configurar a velocidade de estímulo, né? Que é a velocidade desse feedback que vai percorrendo a tela. Também tem 3 níveis aqui: lento, médio e rápido. E você vai escolher isso de acordo com a resposta do seu usuário. Se você não sabe ainda, se você está iniciando nessa utilização, eu recomendo que você comece com uma velocidade bem lenta, né? Vocês vão ver que não é tão lento assim, mas dá tempo para que eu busque o objeto na tela ponto a ponto. E aí também uma outra sugestão que eu dou para vocês: se você está usando isso como uma ferramenta de treino, treinando o seu paciente, treinando o seu usuário, ao longo, né, dos seus atendimentos, ao longo da sua prática, você pode e deve graduar aqui para outras velocidades. Vamos ver o quanto que ele evoluiu. Vamos ver como que agora é a calibração dele se eu deixar a velocidade de estímulo aqui percorrendo a tela média, né, ou rápida. Então, tudo isso, vejam bem que você pode ter respostas, né? Você pode utilizar ali durante o treino da ferramenta diversas configurações, para você não ficar focado só na calibração padrão e ficar insistindo naquilo o tempo todo. O quanto que esse paciente evoluiu, né? Provavelmente ele vai evoluir ao longo do tempo. Então, gradua um pouco a sua configuração de calibração. Se o paciente é um paciente adulto que está usando super bem a tecnologia, você vai deixar uma calibração super lenta para ele se ele dar conta de utilizar um pouco mais rápido? E se ele é um paciente que quer calibrar todo dia e toda hora ele está calibrando ali a ferramenta, será que faz sentido? Então, você precisa conhecer o que a ferramenta te traz para você sempre customizar. Customização é uma das coisas que eu sempre trago nas minhas aulas. A gente precisa aprender a customizar as ferramentas da forma correta. Mas vamos continuar aqui, porque eu também tenho o tamanho do estímulo, o tamanho que esse símbolo ele percorre a tela. Aqui eu sempre deixo ele grande, vejam que eu faço o contrário aqui, né? A velocidade na menor possível e o tamanho do estímulo no maior possível. Mas também posso graduar para médio ou pequeno. E, de novo, você tem que considerar o tamanho da sua tela, a proposta da atividade que você está executando ali durante a calibração. O processo de calibração, ele também é um treino, né? E aí, durante esse treino, você pode querer alterar isso. Então, veja bem que dá para fazer muita coisa aqui só no processo de calibração. Eu já tenho uma grande ferramenta aqui, uma grande tela de configuração que me traz um monte de respostas durante a utilização do usuário. Ufa, depois de tudo isso, né, parece muita coisa, e é mesmo, mas você precisa aprender, por isso que a gente está estudando aqui sobre isso hoje. Depois de tudo isso configurado, eu vou clicar no fechar. Eu vou de novo alinhar aqui o olhar, né? A gente vai falar sobre outras configurações daqui a pouco, mas alinho de novo o olhar. E agora, de fato, eu clico no calibrar. Quando eu clico no calibrar, e você vai fazer tudo isso com o mouse nesse momento, não peça para o paciente, para o usuário,
tentar acionar essas configurações, eu recomendo que você faça pelo usuário esse passo, né? Você vai facilitar muito ali. Tem paciente que sabe fazer isso sozinho, tudo bem. Mas se você está atendendo ele, faça você essas configurações aqui e deixe com ele e ele faça só aquilo que de fato ele vai ter que desenvolver ali e gastar energia para executar, que é a calibração. Então aqui eu cliquei em calibrar e vou clicar em sim. Pronto. Vamos iniciar uma nova calibração. E agora, vejam que eu tenho ponto verde na tela, não mais aquele gatinho. E como eu deixei ativado lá o S, para fazer a calibração guiada, eu tenho que apertar o S para que ele continue fazendo a varredura na tela. Eu estou pressionando o S aqui do meu teclado. Então, se eu não apertar ele, ó, nada vai acontecer. Ele vai ficar parado aqui na direita. Tá? Ele só vai percorrer de novo a tela quando eu apertar o S aqui do meu teclado. Vejam bem. E agora fica uma calibração guiada, passo a passo, para que a gente faça isso de forma bem lenta, bem precisa, né? Porque ele pode, de repente, olhar para um outro local, ele pode se dispersar, pode alguém passar, e aí eu tenho aqui depois esse controle, e agora eu tenho o resultado da calibração, como vocês podem notar na tela. Perfeito? Vejam que ainda não estou com a calibração perfeita, eu tenho aqui luzes, né, que também podem interferir. Eu estou com uma tela maior, eu não estou posicionado da melhor forma, eu estou de lente hoje. Tudo isso impacta. Impacta, mas não tira a ferramenta do meu uso. Eu vou olhar ali no fechar. Vejam bem, eu vou posicionar o meu olho no fechar e vou mostrar para vocês que eu consigo, mesmo assim, utilizar o controle ocular. Vamos lá? Fechar. Fechei aquela tela inicial. Já posso fazer uso aqui. A calibração nem ficou assim perfeita, 100%, né? A gente vai coordenando e ganhando isso ao longo do tempo. Ficou claro para vocês todo esse processo aqui de personalização? Se não ficou, escreve aqui nos comentários para mim. Deixa aqui nos comentários para que eu grave novos vídeos, para que eu traga. De repente a gente pode até trazer uma aula ao vivo aí também sobre esse tema calibração, posicionamento, e a gente pode ampliar esse conhecimento de vocês em relação a essa ferramenta. Eu já uso essa ferramenta há anos, posso dizer que eu tenho bastante prática com ela, atendi casos bem desafiadores, e se você persistir ali no treino, né, com bastante prudência também, você não vai ficar insistindo em algo que não está fazendo tanto sentido para o usuário, porque você tem ali todo o feedback da equipe que não é condizente com o atual quadro dele, né? Claro que você não vai ficar insistindo com isso. Mas você precisa perseverar um pouco, porque se você perceber o potencial, investe nesse potencial e treine o usuário para isso, né? Você consegue realmente trazer bons resultados e vocês viram que aqui nós usamos uma calibração guiada, que foi feita passo a passo. Então, eu vou desativar aqui, vou voltar a calibração para o que ela é, por padrão, que é uma calibração automática. Vou clicar em procurar. E agora eu vou colocar aqui esse vídeo, né, durante a calibração, para vocês verem esse feedback visual como que ele é, e também ele vai trazer um retorno auditivo aqui para a nossa prática. Então, vamos lá. Vou calibrar agora de novo, né, também com 5 pontos, mas agora trazendo um outro tipo de feedback. Clico no fechar, clico no calibrar, clico em sim. Lembrando, não deixa de conferir ali se os olhos estão bem alinhados, tá? Vamos lá de novo. Próxima calibração. E agora com um outro feedback aqui na tela. Vejam bem. Olha o áudio. E agora uma imagem dinâmica. Não é aquele objeto fixo na tela. Agora eu tenho ali uma transição de cores, né? Talvez possa chamar a atenção mais deste usuário. Também faço a calibração aqui com 5 pontos, até o processamento completo. E ele fez agora essa gravação completa. Veja que eu tenho até uma variação aqui de calibração, né? Eu estou conseguindo aqui um melhor resultado nessas laterais aqui, superior direito e inferior esquerdo. Nessa linha aqui, ele está trazendo essa qualidade intermediária, mas é uma qualidade também muito boa para fazer a utilização. Vejam de novo que eu vou olhar por botão fechar e estou utilizando só com esses olhos.
Então, depois dessa calibração agora, com um objeto com som, com movimento, né, você teve uma outra visão de que você também pode trazer um pouco mais de estímulo, um pouco mais de movimento ali durante a calibração. São opções que você tem. São opções que você tem ali dentro do sistema para personalizar melhor essa utilização. Você tem também aqui um botão chamado resultados de calibração. Eu vou clicar uma vez sobre ele, porque se você esqueceu como ficou essa calibração do usuário, ele traz a última calibração que foi executada, né? Então aqui, se você olhar de novo, eu tenho aqui o resultado da minha última calibração, serve como um ponto de revisão. Esqueci como estava a calibração do usuário, clique em resultados de calibração. A ferramenta testar calibração, ela permite que eu peça para o usuário olhar para esses pontos, né, esses círculos na tela, e aí eu consigo testar também se ele está conseguindo fazer essa varredura visual em todos os pontos. Não espere que o usuário olhe em cima, bem em cima do círculo, né? Se ele está ali próximo já do círculo, já é uma boa, já tem um bom posicionamento, uma boa calibração, como eu estou fazendo aqui agora para vocês, né? Então, nós vimos resultados de calibração, teste da calibração, o botão calibrar, o personalizar. O que eu não falei ainda? Eu não falei sobre o gerenciar perfis, mas fica muito claro aqui para vocês que é os perfis de usuário, porque com um equipamento você pode ter vários usuários cadastrados ou até mesmo perfis para o mesmo usuário. O Rafael hoje está de lente, então poderia escrever ali Rafael lente, Rafael óculos, e sempre que eu troco de lente e óculos, eu recomendo que vocês também façam uma nova calibração. Eu tenho perfis já com essas calibrações, porque é um outro estímulo, né? A lente, ela vai se comportar de uma forma, o óculos também de outra, né? Porque eu tenho aqui algo na frente entre o equipamento e os meus olhos. Então, por experiência própria, eu recomendo que você faça essas customizações aí para o seu usuário, porque vai fazer sentido para ele, mesmo que num primeiro momento você não perceba nenhuma diferença, ao longo do tempo, né, de utilização, depois de alguns minutos, isso traz sim um maior conforto e uma maior qualidade de utilização. Então, você pode gerenciar perfis e para criar um perfil novo, basta clicar no botão, clicar em sim, ele vai pedir uma nova configuração, então você vai digitar o nome desse usuário, desse paciente. Eu não vou fazer isso agora com vocês. Se você estiver praticando aí ou fazendo para o seu usuário, esse é o momento de você criar um novo perfil, digita o nome dele, por exemplo, aqui Rafael, vamos lá, Rafael, lentes, né? Os lentes de contato, e clique em iniciar. E aí ele vai iniciar uma nova calibração. Nesse ponto, em alguns momentos, eu não faço também com o usuário. Eu crio o perfil, calibro para o meu olhar e depois eu faço uma nova calibração com ele. Por que isso, Rafael? Porque depois eu posiciono da forma correta. Eu já criei o perfil, está tudo criado lá, está tudo certinho. Eu clico em gerenciar, troco para esse perfil novo, posiciono e realmente faço agora a calibração. Porque quando você cria um novo perfil, automaticamente ele já vai iniciar uma nova calibração. E aí, se você está configurando, mexendo ali nas coisas, talvez não esteja bem posicionado para o paciente, para o usuário. Então, também, criar perfis, cria você sozinho, depois você traz a configuração para ele, que é essa nova calibração. Tudo bem? Então, vejam que eu também utilizei aqui a calibração no modo simples. Você pode fazer depois uma calibração um pouco mais precisa. Você deve também tentar, né? Você deve também tentar fazer calibrações mais precisas e essa calibração já é diferente. Eu vou mostrar agora para vocês. Ela traz mais informação, ela tem maior qualidade. Como o próprio nome diz aqui, ela é mais precisa, porém ela é mais difícil para alguns usuários, né? Então, como a nossa aula é uma aula introdutória, eu iniciei ele de forma simples. Mas depois você testa aí e faz o treino com o seu paciente em calibração precisa. Grande parte consegue calibrar de forma precisa sim. É treino, é paciência e uma boa orientação ali de tudo que você está fazendo, explicar os motivos, os objetivos de toda essa configuração, né? Vamos lá, vamos calibrar agora aqui de forma precisa. Veja que o botão personalizar ele fica desativado, porque você não tem como fazer customizações nessa calibração. Basicamente, agora eu tenho que clicar em calibrar para que inicie
a nossa calibração. E agora é diferente. Agora eu tenho que olhar para cada bolinha azul até ela explodir. Então eu fixo o olhar para cada bolinha azul, né? E aí ele vai fazer um outro tipo de ajuste aqui na calibração. Vamos lá? Posicionei, ele vai processar e agora eu vou olhar para cada bolinha azul até ela explodir. Processando, mais 3 pontos. Pronto. Calibração realizada, bem sucedida. Estou pronto para utilizar agora o meu sistema com uma calibração mais precisa. Vejam bem que agora ele fez ali com todos os pontos, né? Eu clico no fechar e posso liberar a utilização para o usuário. Então, calibração precisa, calibração simples. Recomendo que você inicie com a calibração simples e você também pode aqui fazer uma configuração para que, de novo, você consiga utilizar também com o olho esquerdo ou o olho direito. Então, eu calibro sempre com ambos os olhos, normalmente. Depois que eu faço essa reconfiguração para o olho esquerdo e para o olho direito, dando prioridade à utilização, por exemplo, se o paciente está usando algum tampão no olho, né? Ou você sabe que ele tem alguma queixa, alguma questão visual em um desses olhos, você consegue fazer a utilização. O equipamento vai dar prioridade só para um dos olhos do usuário e assim talvez facilite um pouco mais a sua utilização. Nós vamos terminar a nossa aula por aqui para não estender muito. Se você assistiu essa aula e participou aqui comigo deste conteúdo, deixe seus comentários com dúvidas. Provavelmente você vai ter uma dúvida em relação às configurações. Quero te ajudar com isso. Não deixe de compartilhar para outras pessoas que trabalham com você e atuam com essas ferramentas. Eu vou voltar ao longo do tempo trazendo mais informação sobre calibração, posicionamento e recursos de alta tecnologia como o mouse ocular. Essa é uma aula introdutória, como nós falamos, para quem está iniciando, para que você não fique perdida durante essa utilização, e também não deixe de atender o seu paciente e o seu usuário que precisa fazer uso do mouse ocular. Espero que essa aula tenha sido contributiva para você, para sua utilização aí durante esse seu início, como eu falei lá no começo, de atendimento de pessoas que utilizam equipamentos de controle ocular, nesse caso o PCI Mini e o Gaze Point. Eu volto em outras aulas, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Deixe seus comentários aqui com as suas dúvidas. Não deixa também de compartilhar essa aula com mais pessoas e eu te vejo na nossa próxima aula. Até mais!